Seja bem-vindo a mais um tempo de meditação. E vamos estar trazendo mais uma palavra para nós estarmos compartilhando com vocês. E hoje nós vamos estar falando sobre Deus é tudo. E a frase que nós temos para hoje, ela diz assim: fale muito de Deus, pouco de você e nada dos outros. Então essa frase ela é bem específica. Porque o que está falando? Em primeiro lugar, por que falar de Deus? Porque Ele é tudo o que existe. A partir do momento que eu busco falar de Deus, eu estou buscando falar de tudo aquilo que existe. Por exemplo, porque para mim, tirando Deus da história, não existe nada. Porque tudo foi criado por Ele. E tudo existe para Ele. Então não tem como nós tirarmos Deus da história. Eu sei que tem muitas pessoas que até mesmo dizem que não acreditam em Deus, mas mesmo aquelas pessoas que dizem que não acreditam em Deus, elas sabem que de alguma forma tudo foi criado e alguém teve que criar tudo que existe. E basicamente, quando nós que acreditamos que existe um Deus que criou todas as coisas, não tem como nós tirarmos Deus da história, porque Ele é tudo que existe. Porque nada que existe poderia ter existido se não fosse criada por Deus. Então, a partir do momento que nós falamos de Deus, é como se nós estivéssemos falando de tudo que existe, da própria criação que foi criada por Ele, animais, as pessoas, o mundo como um todo, tudo que nós falarmos, Deus está incluído no meio. Então, por exemplo, eu disse, fale muito de Deus. Então, a partir do momento que eu falo qualquer assunto, eu vou estar incluindo Deus no meio, porque não tem como eu tirar Deus da história. Ele está em tudo. Em segundo lugar, eu não preciso falar de mim, eu preciso fazer. Então, a partir do momento que eu faço ou eu sou, eu não preciso estar falando da minha pessoa. Deixo que as pessoas vejam através das minhas ações e das minhas atitudes. Eu não preciso estar me promovendo para que eu possa me colocando diante das pessoas aquilo que eu sou. Deixo que elas vejam através das minhas atitudes. Então, em segundo plano, não precisamos falar de nós mesmos. Deixamos que as pessoas vejam e tomem as suas próprias conclusões. Em segundo lugar, se eu não for para ajudar, que eu não falar das outras pessoas. Não preciso estar falando das outras pessoas. E aí tem algo bem básico, por exemplo, eu já tenho a minha própria vida para me preocupar e eu já tenho meus próprios problemas para resolver. Por que eu preciso ou vou estar falando das outras pessoas? Então, se não for para ajudar, que eu não fale nada. Como diz aquele ditado, quem não ajuda não atrapalha. Então essa é uma verdade que nós precisamos, e é uma verdade bem básica. Primeiro precisamos falar de Deus. Segundo, não preciso falar de mim mesmo. E segundo, não preciso falar das outras pessoas, nada das outras pessoas, a não ser que seja para ajudar. Nunca falar nada para atrapalhar as pessoas. Porque aquilo que eu não quero que faça comigo, eu preciso não querer fazer com as outras pessoas também. Se eu não gosto que falem da minha vida, então que eu não venha estar falando da vida das pessoas também. Então é algo bem simples aqui nós estamos colocando aqui. E parece simples como eu estou falando, mas muitas vezes, como eu sempre digo, na teoria parece simples, mas na prática muitas vezes é muito mais complicado do que possa imaginar. Primeiro, porque raramente eu falo de Deus. Segundo, muitas vezes eu falo muito de mim, tentando me promover. E terceiro, muitas vezes eu falo demais das pessoas. Então essa é uma questão que nós precisamos tentar policiar em nós mesmos.
porque não tenho necessidade de falar das outras pessoas. Como eu falei antes, se eu já tenho a minha própria vida para resolver, se eu já tenho meus próprios problemas para resolver, por que eu vou estar gastando meu tempo falando das outras pessoas? Então que eu venha realmente, se eu for falar, que fale para ajudar, mas não para estar falando mal das outras pessoas ou atrapalhando a vida das outras pessoas. E basicamente o que acontece? Muitas vezes nós não entendemos, mas quando nós falamos mal de outra pessoa, tentando atrapalhar a vida da outra pessoa, automaticamente nós estamos nos atrapalhando também. Não sei se você já parou para pensar que normalmente respinga em nós, porque tudo que sai daqui vai nos contaminar também. Então, a partir do momento que eu falo mal de outra pessoa, eu vou estar me atrapalhando também. Porque de alguma forma, a partir do momento que eu prejudico o meu próximo, eu estou me prejudicando também. É como eu já falei algumas vezes, é como bênção e maldição. Se você abençoa, você é abençoado. Se você amaldiçoa, você é amaldiçoado. Mesmo que nós não entenda muitas vezes, a gente não veja as coisas acontecer, mas uma hora vai acontecer. Então, por isso que eu preciso falar muito de Deus. Falar de tudo que Deus tem nos dado, tudo que Deus tem feito. Falar pouco de mim. Não preciso falar de mim. Quanto menos eu falar de mim, melhor. E não falar nada das outras pessoas. E a palavra que nós temos estará em Mateus 22, 37 e 38, que diz assim, ó. E Jesus disse-lhes, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Então, como eu falei antes, a partir do momento que eu colocar Deus em tudo na minha vida, tudo vai dar certo. Porque, como eu falei antes, muitas pessoas não acreditam em Deus, mas acreditando ou não, Ele é Deus e vai continuar sendo Deus. E nada, nem ninguém pode ir contra a vontade de Deus. Então, a partir do momento que esse mandamento se cumprir na minha vida, nada nem ninguém pode atrapalhar. Porque Jesus falou, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. A partir do momento que eu amar a Deus, colocando Ele em tudo na minha vida, nada pode me impedir de vencer. Porque Deus é invencível. Não existe nada que possa ir contra a pessoa de Deus. Não existe maldade, não existe sistema, não existe nada neste mundo que possa ir contra a pessoa de Deus. Ele é Deus e pronto. Então, a partir do momento que esse versículo se cumprir na minha vida e eu colocar Deus em tudo na minha vida, não tem como dar errado. Essa é a grande verdade que nós temos que entender. Então eu não preciso falar nada de mim, não preciso estar me promovendo, não preciso estar me preocupando ou falando mal das outras pessoas. Pelo contrário, vou abençoar as outras pessoas para que elas cresçam também, para que elas vençam. Então essa é uma verdade que, se nós entendêssemos, como nós seríamos felizes e como nós seríamos prósperos. Mas infelizmente são poucas pessoas que conseguem entender isso e colocar Deus acima de todas as coisas em suas vidas. Faça isso para você ver o resultado. E com certeza Deus vai abrir as portas, vai fazer os impossíveis, porque não há nada impossível para Deus. Tudo é possível para Ele. Entende? Então, a partir do momento que nós colocamos Deus acima de todas as coisas, nada vai ser impossível para nós também. Amém? Se você gostou, compartilhe e se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito. E muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.